Fala, gente bonita, meu nome é Pedro Ottoni, eu sou ator, youtuber, aspirante a tiktoker e hoje eu tô aqui na Netflix pra falar da minha lista Netflix. Então vambora, vamos que vamos. E agora a gente vai pra parte interessante que é o quê? Antes de você escolher seu filme, sua série, você tem que escolher a sua conta, você passa pelo seu avatar. Pedro, qual é o seu avatar? O meu avatar é um super-herói, porque eu sou um nerd. Eu gosto de ficção científica, eu gosto de um filme, um negócio ali que é um negócio dos poderes, que é uma coisa que não tem na realidade. Aí eu já gosto, aí eu já botei isso no meu avatar. Porém, contudo, entretanto, todavia, tu empresta a tua conta. Aí a pessoa vai, invade e ainda troca o avatar. A pessoa tá usando o teu negócio e ainda quer mandar na imagem. Vê se pode um negócio desse. Então vamos pro que interessa, vamos começar a minha lista Netflix e eu vou começar pelo primeiro título, que é Love, Death and Robots, ou em português, Amor, Morte e Robôs, que é uma animação, mas não é só uma animação, são várias animações. Por que os humanos confraternizavam com esse tipo de máquina assassina peluda? Por afinidade? Também confere. Porque é uma série que é tipo Black Mirror. Cada episódio é individual, não é linear. Pra mim é melhor, porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de prestar atenção, entendeu? Então quando é uma história curtinha em cada episódio, eu já gosto mais. O iogurte declarou que havia encontrado a solução para muitos problemas do país. Mas queria ser pago por isso. E Love, Death and Robots é muito bom porque não é só a história que muda a cada episódio. Muda o estilo da animação, muda o roteirista, o diretor, muda tudo. E são curtas, né? Eu acho que o maior episódio que tem são 20 minutos, tem episódio de 6 minutos. Então, esse é o primeiro título da minha lista. Agora a gente vai pra parte das perguntas. É pergunta mesmo, produção? Isso não é legal, porque pergunta que você não sabe o que é, tu é pego desprevenido, tu fala de primeira, aí depois a galera no Twitter tá te cancelando, tu não sabe nem por quê. Detestei, mas finjo que gostei. Essa galera vai no Twitter e vai falar, porque ele não entendeu. Eu entendi, mas, gente, La Casa de Papel, aí vem com I Don't Care At All, a música é maneira, você fica, I Don't Care At All. É que hoje eu tô rouco, eu não consigo chegar no agudo. Mas é boa a música. Mas aí vem num romance de professor com a policial, eu falo, gente, o garoto tá na tua frente. Não dá, vocês forçam às vezes um negócio, aí se me cancelar eu vou fingir que nem, olha... E seguindo a minha lista Netflix, agora nós vamos para o meu título número 2, que é o quê? Homecoming. Eu não poderia vir aqui e não falar de Queen Bee, não falar de Beyoncé, não falar de show que ela fez no Coachella, depois dela conhecida agora como Beychella. It's just so much damn swag. It's just gorgeous and it makes me proud Então, por favor, se você ainda não viu Homecoming da Beyoncé na Netflix, você vai acabar esse vídeo e vai ser o primeiro título que você vai assistir. Inclusive, se você não assistiu, eu acho até um desvio de caráter. Não é nem legal a gente manter uma conversa aqui, que eu fico até um pouco estressado. Não passei do primeiro episódio, Black Mirror. Ah, mas que isso, Black Mirror é bom pra caramba. Eu sei, mas eu sou uma pessoa que eu demoro. Black Mirror, você vê o Black Mirror, aí depois você... Parece até que tu saiu de uma sessão de terapia. Tu pensa, tu fala, caraca, a vida é meio louca. Eu vi, eu falei, cara, será que eu quero ter uma sessão de terapia todos os dias da minha vida? Então eu dei uma pausa ali no Black Mirror, guardei no coração. Num dia eu vou olhar e vou falar assim, agora eu vamos de maratona. Mas agora eu vi só o primeiro, fiquei, nada a ver. Não passei do primeiro episódio, não. Já falei de animação, já falei de documentário barra show e agora eu vou falar de stand-up. Eu sou um cara que eu adoro comédia, não sei se vocês perceberam, porque eu sou... Às vezes eu solto um negócio. Então, eu vou falar de Dave Chappelle. And if you at home watching this shit on Netflix, remember, bitch, you clicked on my face. É um humor ácido, é um humor que você tem que ir aberto, entendeu? Que Dave Chappelle, às vezes, ele solta uma, você não tá esperando, você fica até com vergonha de rir. Você fala, eu não... Me pegou desprevenido, eu não acho nem graça. Eu tô rindo porque soltou aqui agora. Então fica aí, mais uma dica maravilhosa, Dave Chappelle, Stick and Stones. Série ou filme que eu moraria? Agora vem polêmica. Dark. Pedro, mas Dark é só desgraça. Mas eles voltam no tempo, cara. Às vezes você volta no tempo e você fala com o seu eu do passado. Pô, cara, às vezes talvez descolorir o cabelo não é legal. Às vezes você acha que você vai ficar bonito pra caramba, tu fica parecendo o Rodriguinho. Então, assim, é maneiro você poder voltar no passado. Então, Dark, moraria em Dark por conta disso. E continuando a minha lista, Netflix, agora eu vou falar de um filme, O Diabo de Cada Dia, que é um filme de 2020 feito pela Netflix. E é, pra mim, o melhor filme já feito pela Netflix. E o que o senhor vivenciou foi um delírio que o impediria de salvar a todos nós.
Mas ele não caiu nessa armadilha? Pedro, eu discordo. Discordo de sua casa, entendeu? Porque eu acho que é. Porque você tem o quê? Você tem Robert Pattinson, você tem Tom Holland. Não se preocupa com aquele pregador idiota. Eu aposto que ele não tem nem onde cair morto. Esse menino é novo DiCaprio, minha avó tava dizendo isso. Você tem ali Sebastian Stan, quer dizer, você tem Soldado Invernal, Homem-Aranha e Crepúsculo, que agora é Batman, tudo no mesmo filme, só na Netflix. O Diabo de Cada Dia. Apagaria minha memória pra ver de novo. Breaking Bad. Ah, não acho. Querido, olha, me dá até calor quando a pessoa fala que não gosta de Breaking Bad. Você não entendeu Breaking Bad. O cara era um professor de química, a família dele não estava bem. Às vezes a pessoa é obrigada a fazer coisas por conta da família. Aí o cara virou Heisenberg. Por que virou Heisenberg? Vê a série, tá no catálogo da Netflix. 5 temporadas rapidinho, tu vê leve, tu vê rápido. Se eu tivesse em Dark, eu voltava no passado e falava, vê Breaking Bad pra galera. Breaking Bad. Um título que sempre me falam, mas eu nunca vi. Eu vou falar de Bom Dia Verônica. Porque, pra quem não sabe, eu estou em Pá em Dobro. Quem está em Pá em Dobro? Do Moscovis. Quem está em Bom Dia Verônica? Do Moscovis. Só que eu não quero pegar ranço de do Moscovis por conta de Bom Dia Verônica, tá? Porque eu achei ele parceiro, eu achei ele legal. Eu não quero levar essa imagem para Pá em Dobro. Então, eu tô até um pouco me desvencilhando. Ah, mas é incrível. Cara, eu gosto muito de do Moscovis. Não quero ter essa imagem dele. Então, vou até guardar ela pra depois. E agora, pra encerrar minha lista, eu deixei o melhor pro final. Por quê? Porque eu sei que vocês gostam de uma série, cara. Eu sei que vocês gostam de maratonar, entendeu? Vamos lembrar que dá uma pausa no episódio e você toma um banho, que é legal também. Não é só porque você tá dentro de casa que você não toma um banho. Então vamos tomar um banho. Viu 2, 3 episódios, tomou um banho, voltou pra continuar. Eu tô falando do quê? Tô falando de Sex Education. Eu não acredito que você finalmente arranjou uma namorada e ela é praticamente a sua irmã. Hilário, hilário. Previsível? Não acho. Não acho. Por quê? Porque eu acho que vocês não estavam esperando que eu também assisto Sex Education. E é uma série muito importante, que é uma série que fala sobre educação sexual de forma leve, de forma dinâmica, de forma até ingênua, se você me permitir falar. Eu mesma vi. Você é tipo um guru sexual estranho. É esquisito, mas impressionante. Então, ó, Sex Education pra finalizar a minha lista Netflix. Bom, e essa foi a minha lista Netflix. Curtiu, não curtiu? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você quiser ver mais um pouquinho desse roxinho, é só você botar em Pá em Dobro. O título já está disponível na Netflix. Mas eu tô mais bonitinho, eu tô diferente. Lá você vai me ver como Cadu, tá bom? Eu sou Pedro Ottoni e até a próxima.